É uma satisfação sempre voltar a essa casa, encontrar e reencontrar amigos, para que a gente junto, então, possa aprofundar um pouco mais do nosso entendimento sobre a mensagem de Jesus, contando também com aqueles ensinamentos que vieram posteriores através da doutrina espírita, mas que vieram confirmar aquilo que Jesus nos disse, trazendo uma forma mais, digamos assim, compatível com a nossa capacidade de entendimento no momento atual, para que a gente, de fato, possa refletir e verificar a profundidade de tudo aquilo que Jesus nos informou. E hoje, pensando nesse tema, me veio à mente uma mensagem que há algum tempo aí corria nas redes sociais, mostrando duas figuras de duas casas espíritas. Na primeira figura, estava escrito assim: cura, dia de cura. Na segunda casa, bem na frente, estava escrito dia de estudo. E aí, na primeira casa que estava escrito dia de cura, a fila estava quilométrica. Na casa que estava escrito dia de estudo, tinha 2, 3 gatos pingados. E aí a gente começa a avaliar essa situação e começa a perceber que nós, ainda hoje, buscamos muitas facilidades. Nós queremos que as coisas aconteçam para a gente de uma forma milagrosa, pela lei do mínimo esforço, não é? Se a gente pudesse ser herdeiro, estava bom demais, né? Que aí a gente não precisava fazer nenhum tipo de trabalho. Então, já tinha o suficiente herdado para a gente poder ter as mordomias que a gente sempre deseja ter. E aí, eu lembrando dessa situação, eu fiquei imaginando, Jesus já havia nos orientado para essa situação. E aí, nesse item, né, nessa mensagem dele que fala sobre a porta estreita, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata dessa questão, e eu vou ler só um pequeno trecho de como Jesus expôs essa situação. E temos isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, mas eu vou ler só um trecho do que Jesus falou a respeito da porta estreita, aos olhos, né, de Lucas. Porque Jesus não escreveu, ele falou, e aqueles evangelistas foram tentando, de alguma forma, registrar o que ele havia dito. Embora o que ele disse tenha repercutido em nossos corações, além daquilo que está nas linhas, dada a profundidade dos seus entendimentos. Então, ele fala assim, ó, tendo-lhe alguém feito essa pergunta, qual pergunta? Senhor, serão poucos os que se salvam? E aí Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Jesus, quando ele fala da porta, e vem a questão da salvação ali no meio, né? Porque aí não está escrito, mas alguns historiadores, né, que começaram a estudar o Evangelho, diz se tratar, né, daqueles judeus que achavam que a salvação era exatamente para aqueles que acreditavam na lei judaica. Como hoje, muitas vezes, as pessoas dizem, se você aceitou Cristo, você está salvo, né? Então, ele foi com essa pergunta, meio, né, assim, tentando de alguma forma que Jesus se posicionasse diante da religião dele como aqueles que estariam salvos. Quer dizer, são poucos, só os judeus que podem adentrar, né, a esse reino maior de que ele havia falado, seria salvo. E aí Jesus fala isso.
Ele está se referindo a quê exatamente? As dificuldades que nós temos que enfrentar para que, de fato, nós consigamos conquistar esse reino de Deus dentro de nós. A salvação de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas maledicências, das nossas, enfim, de tudo aquilo que contraria a lei maior, que é a lei do amor. Então, essa salvação, ela depende de um esforço individual. E nada relacionado ao exterior. Nada diretamente ligado a uma crença, a uma seita religiosa, se essa crença, essa seita religiosa não faz de nós, os crentes, pessoas melhores. Hoje em dia, a gente percebe que o mundo, de alguma forma, o mundo, ele nos instiga à comodidade. Ele nos instiga à banalidade. Ele traz para nós recursos que nos permitem viver numa ilusão. Fazer com que nós acreditemos que ficar sem fazer nada, ganhar sem trabalhar, que as festas, as frivolidades do mundo, elas vão atender às nossas necessidades e dar para nós o reino dos céus que a gente tanto quer. Mesmo nós, muitas vezes, já nos considerando espíritas, e de acordo com a doutrina espírita, ser espírita é ser cristão também, e ser cristão significa viver em consonância com os princípios do Cristo. Não é só da boca para fora. Aceitei Jesus e aí agora estou salvo. Não é assim que funciona. Nós vivemos dentro de um processo de crescimento, de um processo de evolução gradativa, trazendo para nós uma consciência ainda adormecida. Ainda que tenhamos esse conhecimento do que é bom e do que não é bom, à luz da moralidade de Jesus, isso está adormecido nas nossas mentes. E é preciso que a gente traga, como Joana de Ângeles diz, que é a mentora de Divaldo Franco, nas suas diversas, 12, 13 obras, que trata da questão psicológica, da questão do comportamento do ser humano, ela diz que nós não usamos 5% da nossa consciência. E o objetivo de estarmos na encarnação é trazer tudo que está no inconsciente para o consciente. Então, ao contrário de distrair as nossas mentes, que é o que mais fazemos, Eu quero me distrair, eu quero ir para uma diversão, eu quero pular o carnaval, eu quero esquecer os problemas, eu quero, enfim, viver a vida na sua intensidade. E nós poderíamos até pensar assim quando éramos materialistas, que achávamos que a existência era uma única só, que o prazo de 80, 90 anos, que é o que a gente consegue viver, hoje um pouco mais, mas que é a média de existência do ser humano, ela se encerraria naquele túmulo. Então, essa consciência, limitada da vida, faz com que também pensemos na vida de forma limitada. Faz com que nós queiramos aproveitar tudo o que a vida material nos oferece. No entanto, nós já saímos dessa era. De um modo geral, as pesquisas acusam que 95% das pessoas já acreditam numa vida após a morte, independente da forma como elas entendem essa vida depois da morte. Diferente, muitas vezes, do que o espírito ou espírita perceba. Nós não acreditamos que depois da morte do corpo, você fique isento do trabalho, por exemplo. Você fique esperando que as coisas se resolvam por você e depois defina o que você tem que fazer. Não, o convite à transformação, à busca, está em qualquer plano, em qualquer mundo, em qualquer nível que nós nos encontremos.
O esforço para essa transformação, ela é individual. E é tão fácil a gente ter isso convictamente, porque só numa experiência que a gente tenha, ao fazer uma análise, numa idade mais ou menos a que eu estou, um pouco menos, você já começa a pensar, nossa, mas aquele tipo de coisa me satisfazia, agora não me satisfaz mais. Olha como eu amadureci, não é? Nossa, aquela raiva que eu guardava do outro, hoje não dá, o cara faz alguma coisa para mim e eu relevo. Olha o amadurecimento. Porque nós vamos entendendo o que de fato é necessidade da alma. O que de fato é o que nós pretendemos adquirir enquanto consciência, enquanto entendimento, enquanto experiência de vida, para que nós de fato atendamos a essas necessidades. Então, ir só me divertir e desviar meu pensamento, ele vai protelar o atendimento daquelas necessidades mais intrínsecas, que às vezes eu não quero pensar sobre. O convite da doutrina espírita, lembrando de todas as mensagens de Jesus, é nos estimular a isso. É olhar para uma porta que é larga, não é? Percebendo tantas as oportunidades de satisfação, que todo mundo quer passar por ela porque é mais fácil. Porque ali alguém vai me curar, mesmo que seja entre aspas, né? Alguém vai fazer por mim. Eu vou acalmar meus pensamentos, eu vou distrair os meus pensamentos daquilo que já me incomoda. E o que me incomoda? Essa satisfação interior, que mesmo eu tendo dinheiro, que mesmo eu tendo uma vida em abundância, digamos assim, sendo bonito, sendo uma pessoa de sucesso, eu não consigo me satisfazer. Então, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso entender o porquê desses meus sentimentos, dessas minhas emoções. E não distrair a minha mente. Portanto, quando se fala no mandamento da doutrina espírita, primeiro é asseverado aquilo de que Jesus já fazia. Ama. É o primeiro mandamento. Mas não pode ficar um amor infantil, um amor sem raciocinar, um amor juvenil de posse, de egoísmo. Você precisa evoluir, inclusive nas emoções, nos sentimentos. E como é que você evolui? Aguçando a intelectualidade, se instruindo, estudando, buscando compreender. Essa é uma porta estreita. Isso não quer dizer que a porta está fechada. Olha, Jesus nunca disse que a porta estava fechada para a gente alcançar o reino de Deus ou sermos salvos. Ele disse que havia um caminho mais árduo, onde a porta era mais estreita. Vamos imaginar aqui, só para fazer uma analogia, né? Começasse a pegar fogo nessa casa aqui, todo mundo ia querer passar por aquela porta ali, né? Porque aqui todo mundo ia se esbarrar, essa portinha muito, um ia empurrar o outro e tal. Era mais difícil. Mais difícil a gente passar. Então, quando Jesus fala disso, ele não quer dizer que todos nós não chegaremos e que esse reino não está de portas abertas para nos receber. Mas ele espera que nós busquemos esse reino passando por todas essas dificuldades, fazendo com que nós comecemos a dar valor para aquilo que de fato é importante, para esse reino que não está restrito à matéria. Isso não quer dizer que viver na matéria não é importante. Se não fosse, a gente não encarnava enquanto espírito. Mas os espíritos nos asseguram que é necessário a encarnação.
exatamente para a gente fazer essas descobertas maravilhosas, né? Esses eurecas na vida da gente. Quer dizer, você tem ali uma oportunidade de ficar quieto, você tem uma oportunidade de ficar só gozando do teu bem-estar único, mas tu começa a olhar para fora de si e dizer, olha, tem gente precisando de mim. Eu posso fazer alguma coisa a mais do que ficar aqui sentado, né? Atendendo às minhas necessidades de inércia de um corpo, muitas vezes cansado, por conta que a alma está cansada. A alma está cansada de não buscar fazer aquilo que ela tem necessidade, de repetir coisas que para ela já não são mais suficientes. Nós somos almas encarnadas, que é a mesma coisa que espírito. Allan Kardec, quando usou esses dois termos, ele usou de forma diferente só para poder fazer com que a gente entendesse que espírito é quem está desencarnado e alma é quem está encarnado, mas é a mesma coisa. Então, nós precisamos, de fato, entender que nós somos espíritos numa trajetória aqui na matéria. E que essa trajetória, por mais que ela seja importante, por mais que ela nos convide, muitas vezes, a situações que vão satisfazer apenas a questão material da coisa, nós não vamos viver eternamente na matéria. E se a gente não começar agora a entender o que é necessidade da alma, nós teremos uma decepção enorme conosco mesmo quando partirmos daqui para o outro plano, para o plano espiritual. Porque a gente vai dizer, nossa, nós tivemos todas as condições de passar por aquela porta estreita, que nos oferecia o estudo, que nos oferecia o trabalho, que nos impulsionava a caridade, que nos propiciava a oportunidade de auxiliar um irmão. E eu preferi entrar naquela porta onde todo mundo que eu conhecia passava por ela. Porque era muito mais fácil ir para as festas, era muito mais fácil eu pular carnaval, era muito mais fácil eu deitar numa rede lá nas praias, né, do Nordeste e ficar minhas férias todinhas, 30 dias, alimentando o meu corpo físico, embora minha alma se sentisse angustiada. E eu me perguntava, por que eu não era feliz? Porque eu estava num bem bom lá, por que eu não conseguia me divertir? Por que eu não conseguia ser feliz? Porque não é mais isso que era o essencial na sua vida. Um dia, talvez aquilo fosse o suficiente, mas não é mais, porque o nosso grau de consciência aumentou. O nosso entendimento sobre nós mesmos, ainda que nós não tenhamos o costume de ficar ali buscando trazer para a consciência aquilo que está guardado ou adormecido, mas já evoluiu. Porque as experiências da vida nos fazem crescer e nos tornar cada vez mais conscientes. Então, às vezes, a gente está num bem bom, aí alguém perde o emprego, alguém adoece, alguém desencarna. E aí a gente começa a pensar, nossa, por que isso? Né? Para que isso nas nossas vidas? Aí a gente se lembra que a gente vai desencarnar um dia também, né? Porque parece que às vezes a gente passa uma encarnação todinha achando que vai virar pedra, que não vai, né, desencarnar. E aí quando alguém do lado da gente desencarna ou adoece e fica nesse momento próximo a essa passagem, a gente se dá conta. Aí, quando isso está acontecendo de uma forma meio isolada, vem uma pandemia como aquela. E aí todo mundo experimenta a mesma situação. Uma situação de ansiedade, de pânico, não é? Porque a gente acha que tem o controle de tudo. E na realidade a gente não tem o controle nem das nossas emoções.
Às vezes não conseguimos controlar nem os instintos mais perversos. Eu tenho raiva daquela pessoa e aí eu fico potencializando aquela raiva e eu vou lá e faço justiça com as minhas próprias mãos. Às vezes eu estou com ciúme daquela pessoa porque ela conquista algumas coisas que eu não consegui, eu fico alimentando aquilo e eu adoeço com aquele sentimento. Quando eu não vou lá e prejudico aquela pessoa por inveja? Às vezes eu não consigo nem ter o controle dos meus próprios instintos. Então, o que vai acontecer conosco daqui a pouco, ninguém sabe. No seu Criador, né? Mas nós não sabemos, nós não temos o controle. Nós não podemos achar que a vida está sob o nosso controle. Não está. E é por isso que nós somos, desde há muito, mesmo antes de Cristo, estimulados a nos recolher a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo, a antiga e tão nobre frase do olhar para dentro de nós. Por que eu estou triste? Por que eu estou ansioso? Se Deus cuida de todos nós, do germe menor até a inteligência maior nesse plano, que é o homem, se Ele cuida de todos, se toda dor é passageira, quem não experimentou a passagem de uma dor? Quem não já viveu uma situação de turbulência e daqui a pouco tudo aclarou? Porque os espíritos não cansam de falar. Toda dor um dia passa. Jesus falava isso. Não se aquieteis, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã. Não tente juntar tesouros que a terra vai comer, os ladrões vão roubar. Não se preocupar com isso, porque nós somos finitos nesse plano. Nada do que adquirirmos aqui vai conosco. Por que eu me inquietar diante disso? Essas situações, elas são repetitivas para todos nós. Todos nós vivemos situações semelhantíssimas. Todos nós. Uma certa vez, um médico, ele foi muito desesperado lá no centro espírita, e ele tinha 2 crianças que tinham nascido com deficiências físicas e mentais. E ele dizia para mim: Rose, pelo amor de Deus, eu tenho dinheiro. Eu sou médico e eu não posso fazer nada pelos meus filhos. Eu disse: como não? Você não sabe dar o amor? Você não sabe dar amor para o outro? Se nós gostamos tanto de alguém, né? Porque mesmo que a gente fale que ame, como os pais, né, amam os filhos, as mães, que até Chico Xavier fala que é o amor mais próximo do amor verdadeiro, é o amor de mãe pelo filho. Mas por mais que a gente diga amar, isso não passa nem próximo daquilo que é o sentimento do amor do Criador por todas as suas criaturas, que nos permite sofrer para que nós possamos, de fato, compreender o que é viver bem. Que Ele nos cria simples e ignorante, dando a nós a liberdade de sofrer pelos nossos próprios erros. E é nesse processo, né, de dualidade, vivendo bem, experiências boas, vivendo mal, que o bem vai se aclarando cada vez mais nas nossas mentes. Que as nossas convicções diante de o que é bom e o que não é, vai ampliando. E à medida que isso vai acontecendo, o nosso discernimento nas escolhas, eles são mais favoráveis. Porque agora eu já sei o que é melhor para mim. Agora eu já entendo o que é melhor para mim.
Mas eu preciso mergulhar constantemente para entender isso. Porque tem momentos que eu não sei, não é? Imagina num caso de doença, você vê o seu filho numa condição, né, de quase partida, às vezes é uma criança, e você fica querendo ali entender a lógica para aquela situação. Os espíritos nunca nos dão conselhos individuais, não é? Porque todos nós somos iguais perante eles, e o que serve para um serve para o outro. Então, o que adianta eu saber da história daquele espírito ali? Então, não adianta eu querer no centro espírita ou em qualquer outro lugar religioso, né, que tem essa comunicabilidade com o plano espiritual, para saber a realidade daquele espírito que está ali sofrendo. Certamente é uma consequência dos seus atos, não importa o que seja. Porque, na realidade, isso até pode ser um agravante à situação. Se você descobrir determinadas coisas que você fez e ali você está tentando reparar, a tua psique, a tua mente não vai conseguir carregar aquela culpa. Por isso o adormecimento dessa consciência, dessa nossa história do passado. Isso é uma bênção de Deus. Então, numa situação dessa, não queiramos nós uma resposta exata, matemática, para aquela situação. Não. Mas entendamos todos nós que somos os reflexos de tudo que nós fizemos, de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós colhemos da nossa vida, é em função do que foi plantado nesta existência mais cedo ou em existências pretéritas. É isso que o livre-arbítrio nos ensina. Você pode sim errar, você pode sim experimentar a dor, mas você tem que corrigir aquela situação que fez doer a você e principalmente a um grupo de pessoas. Então, é a consequência, é a responsabilidade sobre os nossos próprios atos. Esse entendimento faz com que nós entendamos que as nossas vidas, a mudança do planeta, ela está diretamente relacionada ao esforço que cada um de nós faz para a mudança individual. Não esperamos ter uma sociedade justa, não esperemos ter um ambiente ecologicamente equilibrado, se nós não fazemos a parte que nos cabe nesses segmentos. Se nós achamos que o universo está contra nós, é porque nós estamos atuando do lado contra do progresso. Nós temos que fazer parte desse grande time de regeneração do planeta a partir da nossa própria regeneração. Regenerar em nós aquilo que foi degenerado no nosso caminhar, os nossos vícios, né? Que todos nós, simples e ignorantes, trazíamos em nossas mentes, mesmo que de uma forma adormecida, a consciência dessa lei moral que se resume na lei do amor. De fazer para o outro aquilo que a gente quer para nós mesmos. Já tínhamos essa consciência. Mas a gente optou pelo lado do desamor. A gente foi se degenerando, né? Diante disso, depois se recuperando de novo, e agora nós estamos no ápice de um processo de regeneração planetária. E a gente fica torcendo para ir para o mundo de regeneração, que pode ser agora mesmo, a partir do momento que nós queremos nos regenerar. Quando nós nos tornarmos regenerados, o nosso mundo é o de regeneração. Assim como se eu me manter na primitividade
sem fazer qualquer esforço para domar os meus instintos? Ainda que eu esteja com os pés firmes no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiação, eu estarei mentalmente em mundos primitivos, porque o meu mundo interior ainda é domado pela primitividade dos seres. Então, a mensagem de hoje de Jesus para nós, quando fala da porta estreita, é dizer, não é fácil não, a gente não foi enganado não. Mas eles se dizem cristãos? Vocês estão me seguindo? Então, vamos fazer o que o cristianismo diz. Nos esforçar para amar, sem pular etapas, consciente de que se trata de um processo, mas consciente também de que o nosso esforço é que é a medida dessa velocidade para alcançar essa salvação, né? Essa porta que nos leva ao reino dos céus. Porta na forma figurativa. Porta na forma figurativa, né? Então, essa porta é o encontro íntimo com o Criador. O encontro íntimo com a nossa essência de bem e essência de amor, já que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Que a paz de Jesus continue conosco, nos levando aos nossos lares, que a gente possa refletir, estudar, ser cada dia mais consciente de quem somos, de onde vivemos e qual é a nossa missão nesta encarnação. Muito obrigada pela atenção de vocês, uma excelente noite, excelente final de semana.